manual e qualquer. A Bíblia Sagrada diz que no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 4, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito. Mas quando ele está no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia Sagrada diz que o tentador chega. E quando o tentador chega, ele começa a fazer propostas absurdas a Jesus, até o ponto de colocar à prova o caráter do Filho de Deus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus naquele momento responde a ele e está dizendo, com a palavra de Jesus, ele está nos mostrando que a prioridade não é a minha necessidade, porque a necessidade pode ser atendida em outro momento. Jesus está nos dando uma aula do que é a prioridade, e não podemos abrir mão da prioridade que é o reino de Deus sobre a nossa vida. Jesus olha para Satanás e está dizendo: mas nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se eu transformar em pão, eu mato a minha necessidade, que é a minha fome. Mas se eu continuar firme no propósito, que é obedecer a Deus e continuar no deserto, eu continuo na minha prioridade, no meu propósito. Deus te chamou para viver o propósito de glória, e você não pode negociar os valores da bênção por um momento, por coisas banais, porque tudo nessa vida passa, mas o que Deus tem para a sua vida é eterno. Não negocie coisas que valem a pena na sua vida. Às vezes a gente negocia porque não sabe como vem. Custa muito receber uma bênção, custa muito ser abençoado. Para ser usado por Deus, não cai um kit completo de pregador. Precisa ter joelho no chão, precisa ter vida com Deus, precisa ter rosto no pó, precisa ter lágrimas derramadas nos olhos, e principalmente precisa ter estudo de dias e de noite na presença de Deus. O diabo nesses últimos dias está tentando fazer com que a sua necessidade se torne a sua prioridade. Mas eu venho essa noite dizer: não seja como Esaú, que não entende a bênção da primogenitura e troca pela sua necessidade. Depois que Esaú percebe o que ele faz, já é tarde demais. Nós não podemos viver um evangelho de ilusão, onde não sabemos do que estamos falando e do que Deus está preparando para a nossa vida. Porque quando eu não entendo o que Deus pode fazer e o que Ele está fazendo na minha vida de maneira tão grandiosa, eu troco por coisas qualquer. Era como se Jacó estivesse dizendo para Esaú: toca essa Ferrari que você tem com o meu patinete, e você vai ser feliz com esse patinete. E Esaú, sem questionar, está dizendo: eu estou precisando de um patinete, e daí ele pega a minha Ferrari. São coisas que não tem lógica. A gente está trocando uma bênção que não tem valor por algo que é banal. Você não pode perder o valor. Se puder aumentar o fundo, fica tímido, não, deixa eu te usar. A gente está trocando os valores das coisas que são importantes para a nossa vida por coisas que não valem a pena. Ali naquele momento, Jacó não estava apelando a Esaú, ele estava fazendo uma proposta. E são com essas propostas que nós temos que ter cuidado com o que pode nos distanciar de Deus, porque tem bênçãos que são únicas, e se eu abrir mão dela hoje, nunca mais ela volta. Esaú naquele momento está dizendo: está feio, eu estou com fome e você está com comida, pegue aqui a bênção da primogenitura. Salomão dizia em Provérbios 21:16 que o poder da vida e da morte estão na língua. E se ele confessa que ele não quer mais a bênção da primogenitura, e ele está transferindo para a vida de Jacó, ele está dizendo: está feito, porque a palavra de Deus é irrevogável. Se você faz algo, uma aliança, chamando Deus para essa aliança, Deus não vai deixar você descumprir, porque Ele é Deus justo. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 18 que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se Jacó está ligando com Esaú, que ele não tem mais a bênção da primogenitura, e ele está transferindo para a vida de Jacó, aquela bênção agora é de Jacó. O tempo se passa, e a Bíblia Sagrada diz que por causa que Jacó era o filho preferido da sua mãe, e Esaú o filho do seu pai, Isaque está pressentindo que está chegando a hora da sua morte. Ele chama Esaú ao canto e diz para ele: vai para o mato, procura uma caça e prepara um guisado só como você sabe fazer. A Bíblia diz que Esaú era homem peludo, perito em guerra e caça. Ele sabia o que estava fazendo, mas a Bíblia Sagrada diz que atrás
bênção de Jacó. A primeira bênção que Jacó foi transferido para ele através da vida de Jacó, Jacó fez a segunda bênção ser transferida por ele através da vida da mãe dele. A Bíblia Sagrada diz que ela chama Jacó e diz assim: eu ouvi seu pai dizer que vai abençoar o seu irmão por imposição de mão. Jacó, vai lá e pega 2 cabritos do pasto, traz ele até a mim, e eu vou preparar um guisado e você vai se passar pelo seu irmão, para que ele possa te abençoar. A Bíblia Sagrada diz que Jacó, antes de ir, ele teme, e ele diz à sua mãe: como eu poderei me passar pelo meu irmão? Ele é homem peludo, eu sou homem liso. Se meu pai descobre que eu estou tentando se passar pelo meu irmão, ao invés de receber a bênção, eu serei amaldiçoado pelo meu pai. A Bíblia diz que Rebeca olha para ele e diz que o poder da maldição esteja sobre a minha boca. Vai e faz o que eu estou te falando. A Bíblia diz que Jacó de pronto vai, pega os cabritos e prepara o ambiente. E aqui entra o segundo cenário. Jacó está se passando por alguém que ele não é. A pior coisa na vida é alguém tentar se tornar chefe de alguém que não foi chamado para ser. É muito ruim quando a gente sofre com conflito de identidade por não saber quem somos. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos copiar ninguém. Se Deus te usa de uma forma, não queira mudar no seu ministério, que Deus já colocou uma identidade própria.